Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje vamos mergulhar na unidade 4 do nosso caderno com um tema fascinante: novas formas de pensar, ciências, costumes e artes. Estamos falando do século XVII, um momento em que o mundo ocidental passou por transformações profundas na maneira de conhecer a realidade, de organizar a sociedade e de criar obras artísticas e literárias. Uma aula só não basta para fazer jus a tudo isso, mas vamos percorrer esse território com cuidado, curiosidade e muito rigor histórico. Para começar, quero que vocês imaginem um laboratório do século XVII, um lugar dedicado exclusivamente à experimentação e ao teste de hipóteses. Esse espaço praticamente não existia na Idade Média. A grande novidade do século XVII foi exatamente o surgimento do método científico, uma maneira nova, sistemática e racional de investigar o mundo, baseada na observação, na experimentação e no pensamento matemático. Em vez de aceitar respostas prontas vindas da tradição ou da autoridade religiosa, os cientistas dessa época passaram a formular hipóteses, realizar experimentos e buscar provas concretas para suas ideias. Uma revolução intelectual sem precedentes. Antes disso, ciência e filosofia caminhavam juntas, sem uma divisão clara. Os estudiosos dos fenômenos naturais não se preocupavam muito em medir ou calcular o que observavam. Isso começa a mudar com um grupo de pensadores extraordinários. O primeiro deles é Nicolau Copérnico, astrônomo polonês do século XVI, que retomou uma ideia da antiguidade, o heliocentrismo, a teoria de que o Sol, e não a Terra, é o centro do universo. Essa proposta contrariava tanto o pensamento de Aristóteles, que dominava a ciência há séculos, quanto a posição oficial da Igreja Católica. Décadas depois, o alemão Johannes Kepler foi além ao demonstrar que as órbitas dos planetas ao redor do Sol não são circulares, como se acreditava desde os gregos, mas elípticas, uma correção que se mostrou absolutamente correta. O maior nome desse período, porém, é o italiano Galileu Galilei. Foi Galileu quem realmente consolidou o método experimental, desenvolveu hipóteses, construiu instrumentos, realizou experimentos reproduzíveis e o submeteu ao rigor da matemática. Um de seus experimentos mais célebres derrubou a afirmação de Aristóteles de que objetos mais pesados caem mais rápido do que os mais leves. Galileu provou que isso era falso. Por defender o heliocentrismo, ele foi convocado pela Inquisição da Igreja Católica e, em 1633, obrigado a negar publicamente suas descobertas. A frase que ficou para a história, embora provavelmente apócrifa, resume bem o espírito da época, mas ainda assim ela se move. Esse episódio é um símbolo poderoso do conflito entre ciência e religião nos primórdios da modernidade. Outros pensadores também deixaram marcas indeléveis. O inglês Francis Bacon defendia que somente a observação da natureza nos leva à verdade, contestando a ideia medieval de que o conhecimento podia ser alcançado apenas pelo raciocínio puro. O francês René Descartes, criador da geometria analítica e autor do célebre Penso, logo existo, é o grande nome do racionalismo. Para ele, a razão é a verdadeira fonte do conhecimento. William Harvey revolucionou a biologia ao descrever corretamente a circulação sanguínea, derrubando teorias com mais de 1400 anos. Robert Boyle estudou a pressão atmosférica e formulou a lei dos gases. Baruch Spinoza defendeu o liberalismo político, e Isaac Newton, talvez o maior cientista de todos os tempos, criou as leis do movimento e desenvolveu a teoria da gravitação universal, sintetizando séculos de descobertas numa construção intelectual brilhante. Esses homens mudaram para sempre a forma como a humanidade compreende o mundo. Passemos agora a um tema que parece distante, mas que tem tudo a ver com o nosso cotidiano:
os conceitos de civilização e cultura. Por que eles importam? Porque foram usados historicamente para justificar discriminação, dominação e até violência entre povos. No século XVII, a França de Luís XIV tornava-se a maior potência europeia. Após a devastadora Guerra dos 30 Anos, que enfraqueceu outros estados, especialmente o Sacro Império Romano-Germânico, a França saiu fortalecida. O francês tornou-se o idioma da diplomacia e da aristocracia europeia, símbolo de refinamento cultural. Foi nesse contexto que franceses e ingleses elaboraram o conceito de civilização, um conjunto de elementos que incluía progresso social, moral, técnico e econômico, boas maneiras e a ideia de expansão, ou seja, a missão de levar a civilização a outros povos. O problema está exatamente nessa lógica. Ao definir o que é civilizado, automaticamente classificavam os demais povos como incivilizados, primitivos, bárbaros. Os alemães, por sua vez, desenvolveram um conceito de cultura para valorizar o intelecto, as artes, a religião e a identidade nacional. Ambos os conceitos são construções ideológicas, não descrevem a realidade objetiva, mas refletem os valores e preconceitos de quem os criou. E, infelizmente, essas ideias foram instrumentalizadas para justificar o colonialismo e o imperialismo nos séculos seguintes. Ecos desses discursos ainda podemos ouvir hoje. O exemplo mais emblemático desse período é o Palácio de Versalhes, construído por Luís XIV a poucos quilômetros de Paris. Aquele suntuoso palácio não era apenas uma demonstração de riqueza, era, sobretudo, um instrumento de controle político. Os nobres franceses foram obrigados a viver na corte e a participar de rituais minuciosamente regulados, como se vestir, como se sentar à mesa, como se dirigir ao rei. Ao ficarem absortos nesses rituais e dependentes das graças do monarca, perdiam a capacidade de se organizar politicamente contra ele. O Palácio de Versalhes era, nesse sentido, uma prisão dourada. Essa concentração de poder transforma não apenas comportamentos, mas também medos e identidades, e está na raiz da formação dos Estados nacionais modernos, algo absolutamente relevante para entendermos a política até hoje. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco, que reúne literatura, artes plásticas e um debate intelectual fascinante. Comecemos pela literatura. No século XVII, os escritores seguiam regras bem definidas, imitavam os grandes autores da antiguidade greco-romana, recorriam a temas e recursos consagrados pela tradição, os chamados lugares comuns, e raramente buscavam inovar pela inovação. A genialidade não estava em ser diferente, mas em dominar com maestria as formas clássicas. O maior nome dessa tradição e de toda a literatura ocidental é o inglês William Shakespeare. Suas peças, produzidas entre o final do século XVI e o início do XVII, são encenadas até hoje nos teatros do mundo inteiro e adaptadas para dezenas de filmes. Frases como ser ou não ser, eis a questão, entraram definitivamente na linguagem cotidiana. Outro grande poeta inglês é John Milton, autor do épico Paraíso Perdido, de 1667, que narra a queda de Adão e Eva no Éden com o objetivo de exaltar o poder divino na salvação das almas. No Império Espanhol, Miguel de Cervantes criou Dom Quixote de la Mancha, considerada a primeira novela europeia moderna, que acompanha um fidalgo que enlouquece lendo romances de cavalaria e passa a agir como se fosse um cavaleiro medieval. Uma obra que continua sendo encenada e filmada até hoje. Na França, Pierre Corneille, Jean Racine e Molière dominavam a cena literária. E um nome especial merece destaque, Jean de La Fontaine, cujas fábulas protagonizadas por animais chegaram até nós e continuam sendo lidas. Nosso livro traz uma dessas fábulas, O Lobo e o Cordeiro. Vamos acompanhar. Um cordeiro bebe água rio abaixo, quando um lobo aparece, acusando-o de sujar a água. O cordeiro argumenta, com toda a razão, que isso é impossível. A corrente vai do lobo em direção a ele,
e não o contrário. O lobo insiste, inventa outras acusações e, ao final, devora o cordeiro de qualquer forma. A moral da fábula é direta e brutal. Foge do mal, com ele não argumentes. As melhores razões te não poderão livrar da sua fúria. O que essa história nos ensina sobre o poder? Que quando quem detém a autoridade age de má fé, os argumentos racionais, por mais corretos que sejam, não bastam. É uma reflexão que permanece absolutamente atual, nos relacionamentos, na política, no mundo. Portugal também teve grandes vozes nesse período, e algumas delas viveram no Brasil colonial. Gregório de Matos, o famoso Boca do Inferno, escrevia sátiras ácidas sobre a sociedade baiana do século XVII. O padre Antônio Vieira foi um dos maiores escritores da língua portuguesa de todos os tempos, célebre por seus sermões e por sua defesa dos indígenas e dos escravizados africanos. São nomes que fazem parte da nossa própria história literária. Nas artes plásticas, o século XVII viveu sob a influência do estilo barroco, surgido no século anterior como resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante. Os católicos queriam usar a arte para emocionar os fiéis e transmitir a grandiosidade da fé. As igrejas barrocas são imponentes, fachadas com colunas duplicadas, formas sinuosas, interiores ricos em ornamentação e luz. Na pintura, o flamengo Peter Paul Rubens produzia telas imensas, dramáticas e exuberantes. O italiano Caravaggio, em contraste, buscava retratar a realidade de forma crua, com personagens de carne e osso, imperfeições e asperezas, o que chocava o público acostumado às imagens idealizadas. O holandês Rembrandt van Rijn, considerado o maior pintor holandês de todos os tempos, ficou famoso pelo uso magistral da luz e da sombra. Diego Velázquez, pintor oficial do rei Felipe IV da Espanha, criou obras como As Meninas, um dos quadros mais estudados de toda a história da arte. E Jean Vermeer encantou com suas cenas intimistas do cotidiano. Encerramos com um debate que sacudiu os intelectuais franceses do final do século XVII, a chamada querela dos antigos e dos modernos. A pergunta era provocante. As produções artísticas da antiguidade greco-romana eram realmente superiores às do presente? Ou o século XVII havia superado o passado? Os chamados antigos defendiam a superioridade absoluta dos gregos e romanos. Já os modernos, liderados por Charles Perrault, o mesmo autor das histórias de Chapeuzinho Vermelho e Cinderela, argumentavam que a história caminha sempre em direção ao progresso e que a cultura francesa de sua época havia superado a antiguidade. Hoje sabemos que nenhuma das duas posições estava completamente certa. Cada sociedade responde às questões do seu próprio tempo, e não é possível classificar produções humanas numa escala evolutiva universal. Esse debate ecoa diretamente no nosso tempo. Há os que criticam o excesso de tecnologia e alertam que estamos perdendo habilidades essenciais como criatividade, memória e sociabilidade. E há os que defendem que seria impossível imaginar a vida sem os recursos tecnológicos atuais. Quem tem razão? Essa é uma pergunta para vocês responderem, com argumentos históricos e com reflexão crítica. E assim, chegamos ao fim da nossa unidade 4. Foi uma jornada pelo século XVII, do telescópio de Galileu às fábulas de La Fontaine, do Palácio de Versalhes às telas de Caravaggio, da querela dos antigos e modernos ao debate tecnológico do nosso tempo. A ciência e a arte sempre abriram novas janelas para o mundo, e é exatamente isso
que esperamos ter feito juntos nessa aula. Até a próxima! Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais essa aula e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá, pessoal? Até breve!